E nessa noite eu quero começar falando sobre esse poder extraordinário. Pastor, que poder é esse? Quando Jesus ele se entregou, ele passou por momentos de dores, ele passou por momentos de lutas, ele passou por aflições que vocês já conhecem. E em cada tempo, em cada aflição, e em cada contexto do sofrimento, da via dolorosa de Cristo ali, um pouco do seu sangue foi entregue. E durante aquele dia de tormento e dor, Jesus entregou todo o seu sangue, ao ponto de, já crucificado, os soldados romanos precisavam terminar aquela história, e eles precisavam ter certeza de que Jesus estava morto naquela cruz. Então, ao final do dia, um soldado chega e enfia uma lança do lado do corpo de Jesus, uma espécie de sacrifício. Mas, para surpresa daquele soldado e de todos que estavam ali, ao cravar aquela lança no corpo de Jesus, não saiu mais sangue, mas dali jorrou água. E isso expressa o sentimento real de Jesus naquilo que ele estava fazendo, daquele que não poupou sequer a última gota de sangue, por amor àqueles e por amor a nós que estamos aqui hoje. E isso tudo, queridos, não foi por acaso ou não foi em vão. O Senhor, o Espírito Santo nos dirige e nos orienta nesse tempo a entendermos o valor desse sacrifício, o valor desse sangue derramado e a aplicação correta dessa bênção na nossa vida, em nome de Jesus. Gostaria que você batesse assim no ombro de quem está ao teu lado e diga: te prepara, porque a partir de hoje a tua oração vai ser como uma dinamite no reino espiritual. Acho que ela não entendeu não, senão ela teria dito glória a Deus. Fala de novo para ela, diga: te prepara, porque a tua oração a partir de hoje será como uma dinamite no reino espiritual. Eita, teve alguém que acreditou, Daqui para o final, eu sei que você vai acreditar nisso mais ainda. São 7 os derramamentos do sangue de Jesus. São 7 os momentos em que a Bíblia vai nos mostrar nitidamente sangue sendo extraído, sendo jorrado, sendo entregue por nós. E cada um desses derramamentos existe uma aplicação prática na nossa vida. Hoje eu quero falar de 2. Mas para que você entenda melhor daquilo que nós vamos falar, abre a tua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 13. Você que trouxe a palavra de Deus, eu quero te dar um tempo. Com certeza aparecerá no nosso telão, mas eu sempre estimulo a nossa igreja a andar com a Bíblia, porque a Bíblia, além de outras coisas, é a nossa identidade. E você não pode se apartar disso. Você não pode deixar a tua identidade para trás, nunca. E na igreja a gente usa também. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Hebreus já fica lá para o final do Novo Testamento, para quem está um pouco mais confuso. Abre lá para o final do Novo Testamento e vem vindo de trás para frente, que você vai encontrar mais rápido. Amém? Diz assim a palavra de Deus em Hebreus 9, a partir do versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes ou de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre o contaminado ou sobre o pecador os santifica, quanto à purificação da sua carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus,
Ele purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Quem pode dizer glória a Deus? Versículo 22 ainda desse capítulo, para que você compreenda mais ainda o valor do derramamento do sangue de Cristo. Versículo 22, o autor de Hebreus vai dizer: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão. Sabe, irmãos, existe alguns fundamentos para aquilo tudo que aconteceu na vida de Jesus. E existem alguns fundamentos para os motivos, existem alguns motivos reais para que o sangue de Jesus verdadeiramente fosse derramado, como foi. Não foi por acaso, não foi uma mera coincidência, mas a Bíblia vai nos falar que era uma prática do povo judeu, dos hebreus como um todo, de tempo em tempo fazerem sacrifício. Eles faziam sacrifícios de animais, eles faziam sacrifícios de bois, de novilhos, eles faziam sacrifícios de cordeiro, eles faziam sacrifícios de aves, eles faziam vários tipos de sacrifícios. Eles imolavam animais e tiravam e derramavam o sangue desses animais de tempos em tempos. E isso tudo eles faziam com um propósito, para que aquele sangue representasse um pedido de perdão a Deus. Era como se entregando aquele animal puro, entregando aquele animal limpo, entregando aquele animal sem mácula, entregando aquele animal ainda purificado em si mesmo. Aquele animal representaria a pureza que eles buscavam, que eles queriam, a pureza que eles gostariam de entregar a Deus. E por isso eles faziam esse tipo de sacrifício. Cada sacrifício tinha um sinal, tinha uma direção. Mas o que eu quero que você entenda é que em todos eles havia o derramamento de sangue. E o derramamento de sangue em todos eles era como se fosse um pedido de perdão, era como se fosse uma justificativa, era como se aquele sangue derramado fosse o nosso sangue derramado, para que Deus entendesse a nossa vida e nos purificasse. Acontece que nos planos eternos, nos planos de Deus, esses sacrifícios ainda não eram perfeitos. Porque por mais que eles fossem oferecidos em pedido de perdão, e por mais que Deus recebesse esses pedidos de perdão, ainda assim, esses sacrifícios não eram perfeitos. Por que eles não eram perfeitos, pastor? Porque eles eram entregues por mãos imperfeitas. Quem está entendendo isso? Eles queriam entregar algo nobre, mas as suas mãos eram sujas. Eles queriam entregar algo puro, mas as suas mãos eram contaminadas. Eles queriam entregar algo em louvor e adoração a Deus, tipificando uma santidade, mas viviam em erro e em pecados. Por mais que tentassem, e por mais que pela misericórdia o Senhor recebesse, mas aqueles sacrifícios, eles ainda não eram perfeitos. E a Bíblia vai lhe dizer que com efeito, quase todas as coisas eram purificadas, quase. Mas ainda havia imperfeição. Por causa disso, então, o plano de Deus se estabelece, e para que haja a justificação, a remissão de pecados, para que haja de verdade um efeito de santidade na vida daquele que crê, era necessário não apenas entregar algo perfeito, mas aquele que entregava deveria também ser perfeito. E por isso então o Senhor envia o Cordeiro, o seu Cordeiro, diz a Bíblia, o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. E esse se entrega em perfeição. Esse não conheceu o pecado. Esse não andava em injustiça. Esse não falava da mentira, ao contrário, ele dizia e ele pregava: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e não há outro jeito de chegar até ao Pai se não for através de mim. Jesus dizia: eu sou a água da vida, e aquele que de mim beber jamais voltará a ter sede. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Ele dizia: eu sou o pão da vida, e aquele que de mim comer jamais voltará a ter fome. Ele dizia: eu sou o Filho de Deus, eu venho anunciar o reino de meu Pai. E ele dizia: eu não falo das coisas que eu quero, eu falo daquilo que o Pai me instrui a falar, porque tudo é dele. Eu sou apenas mais um servo, Jesus dizia. Mas em meio a tudo isso, alguns não acreditaram, e por não acreditarem, andavam perseguindo Jesus, andavam buscando Jesus pelas ruas, pelas casas, andavam procurando Jesus pelos caminhos, andavam montando emboscadas e tentando encontrar falhas em Cristo. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que em nada, em tudo ele foi provado, mas em nada houve falha em sua vida. E aí acontece o que todos nós já sabemos: como um cordeiro, ele é entregue então ao matador e efetua de verdade o sacrifício perfeito. Aqueles sacrifícios que antes eram feitos com derramamento de sangue de animais, agora já não é mais um animal, já não é mais algo inconsciente, já não é mais algo feito por mãos pecadoras, mas agora é o próprio Filho de Deus se entregando de maneira consciente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Apocalipse capítulo 12, se você puder abrir, Apocalipse, no livro de Apocalipse capítulo 12, versículos 10 e 11, nós vamos encontrar o poder da vitória que vem pelo sangue. Apocalipse capítulo 12, versículos 10 e 11, ali está escrito da seguinte maneira: então ouvi uma grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, veio o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, e pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do trono de Deus. E o versículo 14: eles, pois, o vencerão por causa do sangue do Cordeiro e por causa do seu testemunho. Através do derramamento do sangue de Jesus, então houve vitória. E por isso que hoje, a partir de hoje, nós queremos falar e nos empoderar dessa vitória em nome de Jesus. Você, a partir dessa noite, não andará mais de cabeça baixa e recuando, mas você vai tomar posse do poder e da autoridade do sangue de Cristo que foi derramado por você. E o inferno vai ter que se render, o diabo vai ter que bater em retirada, o desconforto, seja espiritual, físico, emocional, psicológico, seja qual for a área onde você está sentindo algum tipo de aflição, entenda que se ali for ministrado o sangue de Jesus, algo novo de Deus acontecerá na tua vida, e você provará de coisas maravilhosas do Senhor, porque a vitória, ela chegou na nossa vida através do derramamento do sangue do Cristo, do Cordeiro de Deus. E esse Cristo está entre nós nessa noite. Só quem crê nisso, aplaude então a Ele bem forte em nome de Jesus. Aplauda, aplauda com alegria. O primeiro derramamento do sangue de Cristo aconteceu no Getsêmani. Lucas capítulo 22.
Se você puder abrir na Bíblia, eu gostaria muito que você abrisse, que você marcasse, que você escrevesse, que você pudesse ler. Vai aparecer no telão, amém? Mas marca na tua Bíblia também, para que você não esqueça disso. Lucas capítulo 22, versículo 44. Evangelho de Lucas 22, 44, e lá está escrito assim: e posto em agonia. Todos encontraram? Amém? E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como o quê? Como grandes gotas de sangue. E o seu suor tornou-se como o quê? Como grandes gotas de quê? De sangue, que corriam até o chão. Sabe, irmãos, no meio daquela angústia e daquele momento difícil, o primeiro derramamento de sangue que verteu, a primeira vez que o sangue verte do corpo de Jesus e, sabe, flui para fora de seu corpo, é justamente ali no Getsemane. Getsemane significa lugar de prensa de azeite. O nome Getsemane, ele tem uma tradução em português mais ou menos assim: é um lugar de prensar azeite, de esmagar azeite, é um lugar de tirar óleo, é um lugar de pressão. Você está entendendo isso? Getsemane é um lugar de pressão. E parece que Jesus vai para aquele lugar porque ele sabe que vai sentir uma alta pressão. Ele sabe que a partir daquele tempo ele será submetido a provas, a pressões emocionais, físicas e principalmente espirituais muito fortes. E ele se dirige àquele lugar de prensa, aquele lugar de extração, aquele lugar imprensado, que é a tradução de Getsemane. Será que isso foi por acaso? Não, não foi por acaso. Jesus sabia do que ia passar, e a Bíblia vai nos dizer que ali acontece algo espetacular, algo impressionante. Eu não sei aqui, mas eu já vi pessoas que, pelo fato de ficarem envergonhadas, o seu rosto fica todo vermelho. Alguém já conheceu alguém assim? Já viu alguém assim? Pessoas tão tímidas e envergonhadas que por alguma situação em que ela se sinta, ou em que ele se sinta, vamos dizer, pressionado, o rosto já mostra logo, não é verdade? Fica vermelhinho, parece um tomatinho, parece um moranguinho, fica vermelho. Isso não acontece por acaso. É um tipo de dilatação que acontece nos vasos sanguíneos do rosto mesmo. É algo que começa não no rosto, começa aqui. Começa aqui. É algo que começa dentro e se mostra dessa maneira, dessa pessoa. Só que eu não estou falando de um Jesus que estava envergonhado. Eu estou só dando exemplo para você do que aconteceu. Pessoas com um nível de pressão, o seu rosto já fica vermelho. Se subir a pressão do batimento cardíaco, em algumas pessoas também, sim ou não? Quando sobe a pressão do batimento cardíaco, uma das coisas que acontece também é uma vermelhidão no rosto. Não é assim? Então eu quero aqui dar alguns exemplos para vocês, que aquilo que aconteceu no rosto, na testa de Jesus, foi algo fantástico, foi algo impressionante, porque ele não se sentiu envergonhado, e tão pouco ele estava sentindo uma pressão cardíaca, mas a pressão que estava vindo sobre Jesus não tinha nada a ver com coisas naturais e humanas, mas era uma pressão principalmente espiritual, porque a Bíblia vai dizer que ali ele começa a sentir uma agonia, ele começa a sentir uma agonia tal, que ele começa a orar de maneira mais intensa. Muitas vezes aconteceu comigo, de eu estar em algum lugar, ou em algum momento de oração, principalmente sozinho, e sozinho eu sentia uma espécie de uma opressão,
de eu estar orando sozinho, muitas vezes em casa, na igreja, às vezes na rua, no trabalho, aonde quer que fosse, mas a gente entra em algum momento de oração, em algum momento de intimidade com Deus, e parece que um tipo de pressão vem sobre nós. Alguém já sentiu isso? Eu já me senti assim. E quando eu sinto essa pressão, o que é que eu faço? Ao invés de parar de orar, eu oro mais intensamente ainda, porque eu sei do que se trata. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque eu sei do que se trata. E eu começo agora a imaginar Jesus sentindo essa mesma pressão. Ele começa a sentir as obras malignas se movendo. Ele começa a sentir o inferno se alegrando. Jesus começa a perceber as obras da carne se manifestando na vida das pessoas. Jesus começa a enxergar a nossa vida aqui hoje e saber que em nós só existe pecado, existe engano, existe mentira. E o peso de tudo isso estava indo sobre ele naquele momento. Era uma pressão tremenda, querido, porque muitas vezes você não quer sentir a pressão que está sentindo, porque muitas vezes nem você entende quem você é, às vezes nem você gosta de você, às vezes nem você entende porque pratica ou vive a vida que vive. E imagina Jesus tendo que aguentar você, e muito mais do que você e eu. Era uma pressão tremenda. Uma pressão tal que fez com que da testa de Jesus, do rosto de Jesus, brotasse sangue. Não era suor, brotava gotas de sangue. E essas gotas, elas desciam, elas tomavam o corpo de Jesus e pingavam no chão. Você consegue imaginar isso? Será que isso foi por acaso? Não, pastor. Não, meu querido. Isso tudo tem um motivo. Ali no Getsemane, Jesus ele passa por essa agonia. Mas eu quero trazer para você um pouquinho antes. Por que será que Jesus está sentindo essa agonia ali no Getsemane? Além de tudo que eu falei aqui, Jesus sabia que ali seria o lugar da sua traição. Jesus sabia que ali era o lugar de ele ser entregue. Jesus sabia que ali o traidor chegaria perto dele e, como sinal, daria um beijo em sua face, para que os soldados conhecessem quem era Jesus no meio daqueles homens. Você está compreendendo isso? Ali no Getsemane, Jesus começa a então derramar gotas de sangue em seu suor, por conta de um tempo de traição. E sabe, muitas vezes nós estamos também nessa mesma agonia. E eu quero que você entenda que o sangue de Jesus, que brotou da testa de Cristo, do rosto de Jesus, e que chegou até o chão ali, ele tem alguns propósitos e benefícios sobre a nossa vida. Aquilo não foi por acaso. E o primeiro deles é nos proteger, é nos curar, é guardar o nosso coração de toda traição e de toda maldição que um dia chegou ou pode chegar na nossa vida. Porque quando Jesus começa a suar aquelas gotas de sangue, ele também sabe no seu íntimo que ali é o dia, o lugar e a hora em que ele vai ser entregue pelo seu próprio discípulo. Que você sabe qual o nome do discípulo que entregou Jesus? Qual? Judas. Irmãos, muitas coisas da nossa vida estão dando errado, porque algumas pessoas estão querendo guardar o sentimento da traição e da mágoa em seu coração. Você nunca será feliz. E eu não digo isso aqui de uma maneira aleatória, não, eu digo isso de verdade. Eu quero que você entenda. Se você não conseguiu ser feliz até hoje, carregando com você as mágoas da traição, as mágoas das maldições, se você não conseguiu ser feliz até hoje, e você sabe que na tua vida ainda tem palavras, ainda tem
alianças, ainda tem, tradições que precisam ser canceladas e você não consegue se livrar disso. É isso que tem te feito sofrer, é isso que tem te feito travar, é isso que tem te feito recuar. O sangue de Jesus foi derramado no Getsêmani. O primeiro derramar de sangue foi no Getsêmani. Mas eu quero que você se lembre do que um dia você leu ou ouviu lá no livro de Gênesis, quando Deus cria o Éden. E o Éden era o que? Um jardim. E foi lá no Éden, no jardim do Éden, aonde o primeiro pecado aconteceu. Você sabe disso. Foi lá no jardim do Éden, aonde a serpente chega até Eva e conta uma história bonita e consegue enganar Eva, depois consegue enganar Adão. E de alguma maneira ali o homem se volta contra Deus também em desobediência. Lá no Éden aconteceu, no jardim aonde Deus havia feito tudo, ali acontece. E era necessário que o segundo Adão, que Jesus, também em um jardim, pudesse resgatar aquela esperança que foi nos dada naquele dia. Lá no Éden houve o pecado, mas agora no Getsêmani, pelo derramamento do sangue de Jesus, a redenção de Deus chegou até o nosso coração. Lá no Éden o homem foi enganado, mas agora através do derramamento do sangue de Jesus, agora no jardim da prensa, no jardim da pressão, no jardim da prova, mas ali Jesus resiste. Lá Eva não conseguiu resistir, mas agora mesmo na pressão, mesmo na prova, o Filho de Deus diz: não, eu não vou ceder, eu não vou recuar, eu não vou abrir mão. O sangue está escorrendo, mas eu vou me manter firme, porque é necessário que isso aconteça para que muitos sejam abençoados. E você hoje pode ser abençoado por esse sangue. Sabe, queridos, o sangue vestia de Jesus, e ele sabia que os soldados iriam lhe buscar. Esse sangue é poderoso, e a partir de hoje você não vai mais guardar mágoa no teu coração, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração assim, fecha os teus olhos e diga: em nome de Jesus, eu aplico o sangue que brotou da testa de Cristo, em forma de sangue, em forma de suor. Eu aplico na minha vida, que o interior do meu coração, que o mais profundo da minha alma seja alcançado por esse sangue poderoso. Diga: em nome de Jesus, nessa noite eu estou sendo livre de toda mágoa, de toda agonia, de todo ressentimento. Diga: em nome de Jesus, a traição não vai mais me atingir, porque eu sou curado, eu sou transformado, porque o sangue de Jesus, ele me limpa e me renova em todo o tempo. Quem pode dizer glória a Deus e aplaudir ao Senhor? Aplauda Ele então. Esse foi o primeiro derramamento, mas não fica por aí. O primeiro derramamento de sangue, ele vem para nos limpar da mágoa, da traição, da agonia, mas ele também vem para estabelecer em nós a ordem da obediência. Porque lá no Éden o homem foi desobediente, sim ou não? Porque lá no Éden o homem teve o poder de decidir: eu vou comer ou não vou comer. Você está entendendo isso, amém? Lá no jardim do Éden, o homem cravou a desobediência como uma semente pecaminosa em sua vida. Agora no Getsêmani, Jesus também está na mesma posição. Jesus está sentindo tanta agonia, tanta dor, o sangue está vertendo dele, e em si próprio ele comenta, ele faz:
uma oração ao Pai e ele diz: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo, em si mesmo, ele restabelece o princípio da obediência e diz: mas que não seja feita, Pai, a minha vontade, senão a tua vontade. Quando esse sangue começa a brotar do corpo de Jesus, ele também é um sinal de luta contra a desobediência. E Jesus poderia naquele tempo ter dito: Deus, passa de mim esse cálice, eu não quero viver isso, eu não quero sofrer por isso, eu não quero passar por tanta agonia, Pai. E muitas vezes, irmãos, muitos de nós têm deixado de fazer a vontade de Pai ou do Pai porque a gente não quer abrir mão de algo. A gente não quer abrir mão de quem a gente é. A gente não quer abrir mão de uma pessoa que está conosco. A gente não quer abrir mão de um estilo de vida que somos acostumados a viver. A gente não quer abrir mão de algo que brotou em nosso coração, e mesmo sabendo que não agrada a Deus, mas a gente quer viver daquela forma. A gente não quer agradar a Deus, a gente quer agradar a nossa vontade, a gente quer agradar o nosso desejo, a gente quer fazer a vontade de Deus em parte. E se Deus quiser vai ser assim. Mas entenda algo: aquele sangue que verteu no Getsemane, ele é o sangue que verteu para reconciliação em nível de obediência. Deus, ele não quer ser obedecido pela metade. Entenda que aquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário não foi para que você pudesse viver 50%, 30%, 10% da bênção de Deus, mas foi para que a vontade de Deus fosse plena e completa na tua vida. Entenda que aquilo que aconteceu lá na cruz não foi para que a gente ficasse confuso entre dois pensamentos. Aquilo que aconteceu lá na cruz não foi para que, quando eu estiver disposto, eu faço algo para Deus, mas quando eu não estiver, eu não faço. Não tem nada a ver com isso. Jesus, ele teve a opção que nós também temos, e ele resolve ser obediente. O sangue de Jesus que verteu ali no Getsemane, ele também restaura o nosso nível de obediência na presença de Deus. Quanto mais sangue descia, mais Jesus dizia: eu quero a tua vontade. E a agonia vinha, e o sangue descia, e Jesus dizia: mas eu não abro mão da tua vontade. E a traição vinha, e o sangue jorrava, e Jesus dizia: mas eu não abro mão da tua vontade. Eu não quero a minha vontade, eu quero a tua vontade. E os guardas começam a subir o Getsemane, e Jesus, sabendo que os guardas estavam vindo, a agonia cresce, mas ele ora mais intensamente. Diz a Bíblia dizendo: não, Pai, eu não quero a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Fazer a vontade de Deus não é fácil, queridos, mas é por isso que Jesus fez, porque talvez da nossa própria força a gente não tem possibilidade de fazer, mas o sangue de Jesus, quando ele é aplicado sobre o pecado, sobre a vida que desagrada a Deus, quando o sangue de Jesus é ministrado sobre a desobediência, então em nós é feito algo poderoso, algo espiritual de Deus acontece na nossa vida, e aonde havia o pecado, começa agora a vir a graça de Deus. Quanto mais pecado, quanto mais vida de desonra, quanto mais infidelidade, quando o sangue de Jesus começa a ser infiltrado na nossa vida, quando a gente entende o valor do sacrifício de Jesus, então aquela vida que antes era de pecado, agora ela começa a dar lugar a uma vida de graça, a uma vida de amor, a uma vida de esperança, a uma vida de santidade, a uma vida de obediência na presença do Espírito Santo. É uma oração poderosa, porque se trata de um sangue precioso. Quando nós oramos e determinamos o sangue de Jesus, esse que brotou como suor, mas na verdade eram gotas de sangue. A desobediência, ela tem que dar lugar à fidelidade que vem através do sangue de Jesus. Será que você pode bater no ombro assim de quem está ao teu lado? Diz aí, irmão,
Diga para ele: ei, irmão, será que não é tempo de aplicar o sangue que traz a obediência para a tua vida? Será que não é o tempo? Será que já não passou o tempo demais? Será que você não retardou demais? Será que hoje você está ouvindo essa palavra e hoje é o tempo de você determinar que através do sangue de Jesus você é alguém obediente ao Pai e faz a vontade do Pai em todas as coisas? O segundo derramamento de sangue nós vamos ler em Isaías, e esse eu vou finalizar nesse. Nós vamos orar. Nós vamos orar e aplicar esse sangue poderoso na nossa vida hoje, e coisas poderosas de Deus irão acontecer nesse lugar, eu creio. Todos vocês receberam uma gotinha de sangue? Sim ou não? Quem não recebeu? Recebeu 2, recebeu 3, 2. Ainda tem mais por aí? Ainda tem? Tá. Não, mas não precisa, Lídia, agora não. Se alguém precisar. Sabe para que é essa gotinha de sangue? Porque nós estamos ministrando coisas que dizem respeito ao sangue de Jesus, amém? Isso daí não é uma folhinha, isso daí é uma gotinha de sangue, amém? Quem entendeu? E essa gota, ela tem um propósito. Nós temos uma árvore e a gente costuma a colocar nessa árvore aqueles pedidos, aquelas bênçãos que a gente vai ouvindo a palavra de Deus, e o Espírito de Deus vai revelando ao nosso coração qual é a nossa necessidade. E de repente agora mesmo você já entendeu que você precisa sim aplicar o sangue de Jesus sobre alguma área específica da vida que você tem vivido. Talvez você seja essa pessoa angustiada por causa da mágoa, um exemplo, por causa de uma mágoa, de um ressentimento. Para que serve essa gotinha? Porque você vai escrever nessa gota de sangue o motivo ou a bênção que você deseja, o livramento que você quer por causa desse sangue que foi derramado. Senhor, eu quero ser liberto. Eu quero ser liberta dessa mágoa desgraçada, porque eu não mereço sofrer. Eu sou filho de Deus e eu quero coisas abençoadas na minha vida. Escreve. Quem entendeu? Senhor, eu fui traído, eu fui enganado, eu fui enganada, eu fui injustiçado, eu fui injustiçada. As pessoas me jogaram, me colocaram para trás. Eu pensei que era uma coisa, era outra. Me passaram a perna, me deixaram no vácuo. Deus, eu não quero mais isso. E aí você vai escrever nessa gota, dizendo: Senhor, eu rejeito toda mágoa que veio pela traição. Escreva: eu decido perdoar. Eu decido ser feliz. Eu decido ser livre. Eu quero liberar essa pessoa. Escreve. Quem está entendendo? Essa gota de sangue, ela tem ela é algo precioso, ela é preciosa nessa noite. Então, enquanto nós estamos falando, você está escrevendo. Se você precisar, por que eu perguntei se tem mais? Porque de repente alguém vai precisar de outra, e aí você só pede aqui para a Lidiane, aquela que está com a canetinha ali na mão. Alguém está precisando de caneta? Se precisar de caneta, a Lidiane também tem algumas canetas ali para você fazer agora. Ah, pastor, eu vou fazer depois. Não, é agora. O Espírito Santo vai ministrando e você vai escrevendo. Ah, pastor, eu estou precisando de umas 10 folhas dessa. Não tem problema, a gente arruma 10 folhas para você. Mas você não vai voltar para casa sentindo essa agonia em nome de Jesus. Mas não parou por aí. Ainda tem um segundo derramamento e eu quero falar sobre isso. Mas você já pode ir escrevendo algo que você entendeu do primeiro. Jesus então, ele é preso no Getsemane. E depois de ser preso ali, ele passa por alguns interrogatórios. E nesses interrogatórios, em nenhum deles, Jesus se defende. Jesus fica calado das suas acusações. Até que ele é levado
para um homem de muito poder chamado Pilatos. E quando Jesus é colocado diante de Pilatos, vocês já conhecem, existe um julgamento e eles escolhem para ser livre um homem chamado Barrabás e resolvem condenar Jesus. A partir dali então, o sangue que jorra de Jesus não é mais algo por causa da sua agonia ou da sua dor, mas a partir daquele momento algo acontece, algo que está escrito no livro de Isaías, porque era profético. Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Você que está me acompanhando, lá está escrito assim: verdadeiramente, Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Lá está escrito: verdadeiramente. Vamos ler juntos? Amém? Quem consegue? Quem consegue ler junto comigo? Vamos ler? 1, 2, 3. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Quem pode dizer glória a Deus? Após esse julgamento, então, Jesus é condenado culpado, e a partir dali começa uma linha de sofrimento mais terrível ainda. Jesus é levado para ser açoitado como castigo, como pena, por aquele suposto mal que ele havia feito, mas era um condenado agora, e ele precisava receber tratamento de condenado. E diz a palavra de Deus então que ele foi tomado pelos soldados romanos, foi levado, foi algemado em um tronco, e ali Jesus começa a receber chibatadas com um chicote. O chicote romano, ele tinha umas garras, ele tinha umas pontas de osso, umas pontas perfurantes. Não era simplesmente uma corda, não era simplesmente um pedaço de couro, mas eram algumas tiras de couro, e em cada tira de couro daquela tinha uma espécie de uma garra, muitas vezes de metal, muitas vezes de osso, mas elas estavam ali com um propósito, o propósito de que quando alguém fosse açoitado, aquelas coisas cravassem no corpo daquela pessoa, e não apenas deixasse uma marca, mas mutilasse o corpo daquela pessoa. E foi assim que Jesus foi açoitado. A Bíblia diz que Jesus recebe muitas chicotadas. Eu não vou me deter na quantidade de chicotadas para não levar para um outro lado de uma outra pregação, mas o que eu quero que você entenda é que Jesus, ele recebeu chicotadas terríveis, e cada uma daquelas cravava no seu corpo e arrancava parte de sua pele, cortava a sua carne, e Jesus começou ali a ser mutilado. Isso, queridos, também não foi por acaso. Embora seja uma imagem terrível, e embora seja um tipo de sofrimento descomunal, mas Jesus precisava passar por aquilo. E aí a palavra de Deus vai dizer o porquê de tudo isso. Quando o corpo de Jesus começa a ser mutilado, começa a ser atingido por aqueles chicotes, é possível compreender que aquele sangue que fluía, aquele sangue que minava do corpo de Jesus, das costas, do braço, aonde pegava aquele chicote, aquele sangue que fluía do corpo de Jesus, era um sangue derramado, simbolizando também ali
a cura, porque enquanto o corpo de Jesus estava sendo mutilado, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Quem pode dizer glória a Deus? Saiba que aquele sangue que verteu do corpo ferido de Jesus é para que hoje eu e você possamos ter o nosso corpo totalmente regenerado. Aquilo não aconteceu por acaso. Enquanto Jesus se entregava, ele estava morrendo a nossa morte, para que nós pudéssemos viver o que? A sua vida. Enquanto o corpo de Jesus estava sendo atingido, aquele corpo estava sendo moído, mutilado, para que o meu corpo, para que o seu corpo pudesse gozar, aproveitar uma boa e plena saúde em nome de Jesus. As nossas enfermidades foram levadas por Jesus. As nossas enfermidades, elas são subjugadas ao sangue que verteu do corpo de Jesus. Aquele sangue, querido, ele foi derramado para que eu e você pudéssemos ser curados de qualquer doença, libertos de qualquer escravidão do pecado, libertos de qualquer escravidão financeira. Entenda que aquele sangue derramado foi para a nossa redenção. Você sabe o que significa redenção? Redenção significa ser liberto, não ser mais escravo, sair do mercado dos escravos e agora ser uma pessoa livre. Levanta a tua mão para a direita, para o alto, e diga: através do sangue de Jesus. Diga: através do sangue de Jesus, ele me deu redenção e hoje eu sou livre. Diga mais uma vez: hoje eu sou livre, hoje eu sou liberto para a glória do Filho de Deus. Só quem acredita, então aplaude a ele bem forte. Aleluia. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso fala de redenção espiritual. Isso fala da redenção espiritual, porque aqui o profeta está falando de pecado. Éramos como pecadores antes do derramamento do sangue de Jesus, e agora aquele sangue derramado nos traz paz. O castigo que era para ser nosso, ele levou sobre si. Ele foi açoitado por causa desse castigo. Ele foi mutilado por causa do nosso pecado. A Bíblia fala então, a Bíblia vai nos orientar, nos mostrar que através desse chicote, que através desse sangue derramado do corpo ferido de Jesus, nós temos acesso à redenção espiritual, porque o nosso castigo já não é nosso. Jesus levou sobre si, e agora eu e você temos direito à paz, não a paz que o homem dá, mas a paz que vem de Deus. Jesus diz: eu dou uma paz, mas eu não dou a paz como o homem dá. Ela também trata na redenção física. Esse sangue, ele nos redime de maneira física, porque a Bíblia vai dizer: e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Daqui a pouco eu quero orar por você. Eu quero aplicar esse sangue na tua vida, e em nome de Jesus, ainda hoje a cura vai chegar no teu corpo, a cura vai chegar na tua alma, a cura vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Porque esse sangue não foi derramado em vão. Ele foi derramado para que houvesse paz e para que houvesse cura em cada um de nós. Levanta a tua mão direita para o alto e diz: em nome de Jesus, o sangue que verteu do corpo ferido de Jesus, ele me redime, ele me torna livre, ele traz redenção espiritual para a minha vida. Ele traz redenção física para a minha vida. Diga: e hoje eu recebo esse sangue que me cura e me restaura. Quem pode dizer glória a Deus? Sabe, irmãos, é poderoso quando nós entendemos isso. Porque quando eu entendo
que eu posso aplicar o sangue de Jesus sobre a minha enfermidade, ou sobre aquilo que abate a minha alma, ou sobre aquilo que abate o meu corpo, e eu entendo que esse sangue é poderoso para curar, então eu entendo que eu tenho uma arma muito poderosa. Eu entendo então que Jesus não esqueceu de mim, e que por mais que o tempo tenha passado, mas o sangue de Jesus ainda é uma arma eficaz na vida daquele que crê. Eu quero te convidar a ficar de pé agora, porque nós entendemos 2 dos 7 derramamentos. Semana que vem eu quero falar sobre outros 3 derramamentos. Mas hoje nós vamos aplicar de maneira preciosa esses derramamentos que aprendemos hoje. O derramamento que verteu da testa de Jesus, sangue como se fosse suor. O derramamento do sangue que verteu quando Jesus foi chicoteado em seu corpo, flagelado em seu corpo, porque através do flagelo do seu corpo eu posso ter acesso à saúde plena, à redenção espiritual e à redenção física em nome de Jesus.